possível para um crente cometer suicídio? Abra comigo a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo de número 38 a 39. Deixe sua Bíblia aberta, lidaremos com vários textos. O primeiro deles é Romanos capítulo 8, versículo de número 38 a 39. Palavras do apóstolo Paulo aqui. Declarações de grande confiança e certeza, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, eu penso que esse texto ele já traga em si toda a resposta a esta questão que pode acontecer com a alma de um crente caso ele cometa suicídio. Um crente que comete suicídio perde a salvação. Bem, essa é uma questão que de fato é feita com regularidade. Já recebi essa questão bem umas 4 ou 5 vezes. E penso que há pelo menos 4 posições diante dessa questão. A primeira delas, tendo em vista o contexto cultural, religioso que nós crescemos, o Brasil, um contexto católico romano, espírita, é que se um cristão cometer suicídio, em qualquer circunstância que seja, ele vai para o inferno. Esse é o ensino do catolicismo romano. Tem sido esse até aqui. A segunda posição diante dessa questão é que alguns têm afirmado que um crente jamais cometerá suicídio, Deus o impedirá. Essa tem sido uma outra resposta. A terceira resposta que tem sido dada é que um cristão, ele pode vir sim a cometer suicídio, mas ele perderá a sua salvação. E a quarta é que um cristão, ele pode vir a cometer suicídio, mas sem que necessariamente perca sua salvação. Bem, essas são as posições diante desta pergunta. Todavia, o que nos interessa realmente é uma análise que se baseie, se fundamente, o máximo possível na palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Agora, essa é uma daquelas questões que nós não encontraremos um versículo em particular respondendo. Isso nos leva à analogia da fé. A analogia da fé é aquele ensino que nos informa que cada doutrina na Bíblia, cada questão, deve ser comparada com outros textos da palavra de Deus. Nós devemos analisar uma doutrina, um ponto, uma questão, sob a luz de toda a doutrina cristã. Fazemos uma analogia dessa doutrina, dessa questão, deste ponto, com a fé cristã. Daí a analogia da fé. Assim, ao pensarmos sobre o conjunto das doutrinas cristãs, sobretudo no que toca ao pecado, ao estado do ser humano antes da conversão, depois, e a soteriologia, a doutrina da salvação, nós sabemos que o ser humano, nos ensina a palavra de Deus, ele é, por inteiro, pecaminoso, ele é depravado, assim por dizer, ele é completamente caído. E nós sabemos que isso não significa que o ser humano hoje ele seja tão mau quanto ele poderia ser, mas que todos os departamentos da sua alma foram tocados pelo pecado, contaminado. Assim, ele é completamente caído, depravado no sentido de pecador. Agora, quando o cristão é regenerado, o pecado, todavia, ele não é removido do crente, da existência do crente. É a culpa do pecado que é removido, o registro do pecado, mas não totalmente a presença do pecado. A presença do pecado não é removida da vida do crente. O que acontece é que o crente, ou melhor, o pecado, ele perde grande força. Nós poderíamos pensar em 3 tempos: o indivíduo antes da conversão, após a conversão e então no céu, em sua glorificação. Enquanto que antes da conversão, um homem, uma mulher, um ser humano, ele não pode não pecar, ele não pode deixar de pecar, ele é um pecador, ele irá pecar, ele não consegue permanecer um dia sem pecar, ele não pode não pecar. Na conversão, após a conversão,
ele não precisa necessariamente pecar, ele não está sob o jugo do pecado. Ele não é obrigado a pecar. O pecado não terá domínio sobre vós, diz a palavra de Deus na conversão. E então, na glorificação, quando ele recebeu um novo corpo, ou seja, no céu, ao deixar para trás este corpo, então posteriormente no novo céu e na nova terra, ele não mais pecará, ele não mais poderá pecar, certo? Então esta é a ordem. Antes da conversão, ele não pode não pecar. Na conversão, ele não precisa necessariamente pecar. Então, na glorificação, ele não mais pecará, não poderá mais pecar. Todavia, na conversão, ainda há no ser humano um velho homem, um velho ser, uma reminiscência do pecado dentro do crente. Eu remeto a Gálatas, abra comigo em Gálatas capítulo 5, versículo de número 17, apenas um texto entre muitos que provam esta verdade, esse fato espiritual, Gálatas 5,17. Essas palavras de Paulo, bem conhecidas, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Essa ideia não é que existem duas pessoas dentro de nós, uma velha pessoa e uma nova pessoa. Isso é uma maneira de ilustrar essa luta contra a reminiscência do pecado, ilustrada como um velho homem, não é? E assim, porque ainda existe esta reminiscência, este velho ser, assim por dizer, dentro do crente, o crente ele continua com a capacidade de cometer qualquer pecado, com a exceção, é claro, do pecado contra o Espírito Santo. Pecado imperdoável. Assim, queridos, mesmo um crente, mesmo um ser regenerado, ele é capaz de tirar a vida de outra pessoa. Nós vimos o caso de Davi, crente Davi, esposo de Batseba, Urias, e cometer pecados como aqueles. Todavia, era um crente, sem que isso tenha afetado a sua salvação. Ele foi perdoado, e o Espírito trouxe de volta a alegria da sua salvação. Assim, se um crente é capaz, mesmo após a conversão, de tirar a vida de uma outra pessoa, também ele é capaz de tirar a sua própria vida. Agora, queridos, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, ele cobre todos os nossos pecados. E eu falo isso muito rapidamente, sem explicar muito. Mas o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele cobre os nossos pecados passados, presentes e futuro. Porque a salvação de um crente abarca todos esses tempos. É o perdão do registro do pecado, é o perdão de pecados que serão cometidos após a conversão. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo não pode ser oferecido outra vez, todas as vezes que nós pecarmos. Cristo fez, em uma só ação, um só sacrifício. E esse sacrifício, essa ação, ela não pode ser repetida no futuro. Assim, a morte sacrificial substitutiva de Cristo na cruz perdoa os nossos pecados passados, presentes e futuros, de maneira que os pecados que um crente vem a cometer após a conversão foram cobertos na morte de Cristo, já que a morte dele não pode ser repetida toda vez que um crente peque. Ok? Importante manter isto em vista. Assim, na cruz, o Senhor Jesus Cristo, ele não tornou o crente justificável, mas tornou o crente justificado. Ele morreu para justificar os seus eleitos, ali eles foram justificados, todos aqueles por quem Cristo morreu. Ele não morreu para tornar pessoas justificáveis. Romanos 3, de 23 a 26, fala sobre isso. Romanos 8, de 29 a 30. Pode conferir depois. Bem, a pergunta então é, poderia o crente, o regenerado, salvo, chegar ao ponto de tirar a sua vida? E a resposta a esta pergunta deve iniciar com outra pergunta. E a pergunta é, quem foi esse crente que cometeu suicídio? Quem foi este indivíduo que cometeu este ato? A resposta é essa. Esse indivíduo, ou melhor, a pergunta toca nisso. Essa pessoa, ela evidenciava frutos bíblicos de conversão,
essa pessoa que cometeu esse ato de suicídio, evidenciava, tinha em sua vida verdadeiros frutos de que era uma pessoa salva? Ou era apenas um religioso? Ou havia apenas ali mais religiosidade em alto grau do que fruto bíblico de salvação? Bem, pessoalmente eu creio que nessa categoria está a maioria dos casos dos suicídios entre chamados cristãos, entre aspas. A maioria desses que dizem que nós ouvimos a respeito são crentes ou cristãos que cometeram suicídios, penso eu, estão nessa categoria, eram mais religiosos do que pessoas salvas. Agora, obviamente, isso não é o final da minha resposta, porque, apesar disso, cristãos, crentes, pessoas regeneradas, podem se deprimir tanto que mesmo venham ao ponto de desejar a morte, querer morrer. Como no caso do crente Jó. Jó desejou morrer muitas vezes. Jonas também, debaixo da aboboreira. Elias também, só eu sobrei entre os profetas, agora querem me matar. Desejou morrer, pediu pela morte. Moisés, debaixo de muita pressão do povo de Israel. Jeremias também. Assim, um crente, ele pode se deprimir a tal ponto de desejar morrer. Agora, pense comigo, se esse cristão, esse crente, ele não tem uma vocação, um caráter tão forte quanto o de Jó, de Elias, de Moisés e de Jeremias, talvez ele chegue a ir além do mero desejo de querer morrer e acabar tirando a sua própria vida. Isso por não ter feito o uso dos meios da graça. A graça que nos sustenta em vida. O consolo do Espírito, trazer à mente as afeições, ao coração, estas verdades. Bem, aqueles que argumentam a perda da salvação, eles dizem o seguinte, aqueles que argumentam que se um crente de verdade cometer suicídio perde a salvação, eles estão todos no campo arminiano, não é aqueles que creem na perda da salvação. Mas eles argumentam o seguinte, que esse pecado do suicídio, ele não provê a uma pessoa a oportunidade para o arrependimento. E porque ele não se arrependeu, morreu não arrependido, então perdeu a salvação. Esse é o argumento. Agora, deixe-me fazer a seguinte pergunta como resposta. Se você, neste exato momento aqui, meu relógio são 8 horas e 27 minutos, se você morresse agora, você morreria isento, livre de pecado? A resposta, evidentemente, é não. Ninguém irá para o túmulo sem pecado. Porque não há, queridos amigos, nenhum instante, momento, segundo em nossa existência, na existência de um ser humano, que ele esteja completamente livre da presença do pecado. Isso acontecerá na glória eterna. Em cada momento de nossa vida e existência, há pecados dentro de nós, há pecados em nossa vida. Pecados dos quais, muitas vezes, nós não estamos apercebidos, não é? Pecados a respeito dos quais nós ainda, por não percebermos a gravidade, com clareza o que nós fizemos, falamos, ou esquecermos dentro de algumas horas, nós não pedimos perdão a Deus ainda em oração, no final do dia, da tarde. Ou não fizemos porque simplesmente nós consideramos isso como um pecadilho, não como um pecado grave, ainda não pedimos perdão e pode ser que a morte nos encontre antes disso. Ou porque nós estamos esperando, não é, pelo momento apropriado para orar, no final do dia, à tarde, e a morte chega antes deste final do dia ou da tarde. Bem, quando o Senhor Jesus Cristo morreu, a sua morte substitutiva, então ele pagou por nossos pecados passados, presentes e futuros, de maneira que o mesmo sacrifício que cobre os pecados do passado, também é o sacrifício que cobre os pecados que permanecerão conosco até o momento da nossa morte. E esse é o sacrifício que cobre um pecado como o do suicídio, que não dá tempo para o indivíduo se arrepender. Estão acompanhando? A
palavra de Deus ela é clara no texto que nós acabamos de ler em Romanos 8, 38 e 39. Paulo diz, porque eu estou bem certo, seguro, persuadido, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe que ele diz, nenhuma outra coisa. Essa frase, ela inclui o próprio crente. Nem mesmo o próprio crente, por um ato impensado ou debaixo de alguma razão fisiológica, enfermidade, pode o separar do amor de Deus, se ele nasceu de novo, de fato. Note também que a passagem de Romanos se refere a coisas do presente, nem coisas do porvir. Isso também faz referência a situações futuras que nós não vivemos ainda. Caso eu peque antes de poder me arrepender no final do dia e a morte chegue antes do final do dia, porque Cristo morreu em meu lugar e o seu sangue vertido é eficaz para a minha salvação, mesmo antes de eu ter confessado aquele pecado, a sua salvação e seu sangue já me salva daquilo. Agora, no lugar de ser sido um pecado qualquer que seja, coloque no lugar dele o suicídio, que é um pecado. Então, o crente não perderia a salvação por esta razão. Agora, deixe-me tentar amarrar aqui para não ficar dúvidas. Se nós entendemos, então, que um cristão, uma pessoa regenerada, um cristão convertido é capaz de cometer pecado, porque nós não podemos conceber que ele pode cometer o pecado do suicídio. Se nós entendemos que o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo é poderoso para perdoar todo o pecado, ele não cobriria esse pecado do suicídio? Se até Moisés também chegou a desejar que a sua vida fosse tirada devido à pressão que o povo exerceu sobre ele, a inveja de Miriam e tantas coisas, não poderia um crente genuíno que está sofrendo no momento um transtorno psiquiátrico de depressão extrema, bipolaridade, resultante de um acidente, do próprio nascimento, de alguma outra enfermidade, de algum trauma, que não tem o vigor que Moisés tinha, Elias tinha, atentar contra a sua vida de maneira definitiva? A resposta é sim, é possível. É possível. Poderíamos afirmar categoricamente que alguém que deu um testemunho de cristão, de ser salvo durante a sua vida ao cometer suicídio, na verdade não era um crente? Podemos. Assim, queridos, o ponto é este. A questão do pecado, seu perdão, sangue precioso de Cristo. E analisar o caso em particular de quem cometeu este suicídio. Era um crente verdadeiro ou um mero religioso? Ok, digamos que era um crente verdadeiro. Qual é o estado e a condição deste indivíduo? Pode uma enfermidade psicossomática, uma depressão, uma bipolaridade, um profundo trauma que é um gatilho numa enfermidade que está ali encoberta, potencial, levar essa pessoa a um estado de dificuldade, e ela cometer um ato para aliviar a dor, só que um ato que depois você não pode voltar a se arrepender, mas que a pessoa se arrependeria se pudesse voltar, porque é um crente? Sim, é possível. Agora eu darei um exemplo pessoal. Eu conheci uma pessoa, na verdade duas, uma delas um crente de verdade, não deste país, em outro país, com quem eu convivi, vi o testemunho de conversão, convivi por vários anos na igreja, pessoa salva, que possuía uma dificuldade fisiológica, ele possuía um problema de esquizofrenia e bipolaridade, era difícil distinguir o que era o que no caso dele. E ele vivia muito bem sobre medicação forte, sempre com a medicação estava bem, sempre ao longo dos anos voltando ao médico. Mas por uma certa circunstância, um pequeno trauma, ele se sentiu muito para baixo, já tinha algum tempo que ele não estava tomando remédio por falta de tempo, horário, aquela coisa, estava se sentindo muito bem, isso acontece, né? Se sente muito bem, para de tomar um remédio. E aquilo colocou ele lá para baixo, esse pequeno trauma que ele sofreu no relacionamento.
E no lugar de voltar a tomar seus remédios, lembrar, ele começou a sentir muito mal e ter certas ideias, visões, coisas que há na esquizofrenia, curado clínico de esquizofrenia. E um dia, voltando para casa do trabalho, estava na estação de trem, ele desejou pular na frente de um trem. Desejou muito por conta dessa depressão, esse momento difícil, e a medicação. E ele pediu ajuda a uma pessoa que trabalhava na estação, dizia, eu estou me sentindo assim, eu quero pular. E o rapaz ajudou, ele ligou para a polícia, ele aconselharam, ele voltou para casa, tudo bem, nada aconteceu. Todavia, no lugar de tomar medicação, por conta da dificuldade da tristeza, ele não queria mais nem saber de medicação. Ao voltar do trabalho, novamente, na semana seguinte, ele desejou muito pular na frente de um trem que vinha, e ele pulou. E o trem bateu contra ele, ele voou a uma distância muito grande, foi levado ainda com vida para o hospital e morreu lá. Se ele estivesse sob medicação, muito provavelmente ele não teria feito isso. Ou mesmo depois de ter feito isso, se ele pudesse se levantar dali e pensar, poxa, o que eu fiz? Isso não é coisa de um crente, eu voltei ao meu estado consciente com minha medicação, me arrependo disso. Ele se arrependeria. Todavia ele morreu ali. Mas era uma pessoa que tinha um testemunho sério de conversão e que foi levada a um ato como esse, não por razões, digamos, de um pecado, mas por razões fisiológicas. Assim nós analisamos caso com caso. E considerando isso que eu trouxe, questão da salvação, do perdão de pecados, e esses outros aspectos, a resposta então é essa. Um crente pode vir sim a cometer suicídio. Sua salvação é garantida. As vezes que eu tenho ouvido a respeito disso tem sido em casos como esse, de alguma enfermidade, alguma dificuldade. Então nós analisamos caso por caso. Eu creio que a resposta é essa. Agora, o suicídio entre crentes provavelmente é uma ocorrência muito, muito, muito rara, extraordinária, devido à ação do Espírito Santo e os meios da graça que estão presentes na Bíblia, na oração e no corpo de Cristo para ajudar um crente quando ele não está bem. Se é pecado e Deus tira a alegria da salvação e a pessoa permanece ali, Deus irá lidar com esta pessoa e Deus enviará a tristeza. E a palavra de Deus nos diz que a tristeza, segundo Deus, é para a vida. Mas a tristeza, segundo o mundo, é para a morte, é espiritual e muitas vezes física. Assim, eu creio que em questões espirituais que não estejam conectadas com questões de saúde, o crente não irá fazer isso necessariamente. Penso que ele não chegará a esse ponto. Obviamente, esse é um caso a se lidar em suas particularidades, cada caso em seu contexto. Será que um indivíduo, numa hora de tolice, numa brincadeira boba, um adolescente salvo, que caiu uma arma na sua mão e alguém o desafiou e ele faz uma roleta russa, coisa de gente imatura, e ele perde a vida em alguma coisa desse momento, mas não estava doente? Sim, mas foi um contexto que levou a isso, a imaturidade, tantas coisas, né? Bem, nós podemos desdobrar aqui em tantos exemplos. Todavia, eu penso que no caso de um verdadeiro crente, que não esteja passando por essas questões fisiológicas, o Espírito de Deus o ajudará para que ele não chegue a esse ponto. Bem, de maneira que o suicídio, então, entre crentes, são ocorrências extraordinárias, estão conectadas muitas vezes a enfermidades, mas que devido à ação do Espírito Santo e os meios da graça no corpo de Cristo, essa raridade é a realidade. Deixe-me concluir aqui. O crente pode vir a cometer o suicídio, como nós vimos. É necessário examinar cada caso em particular e determinar se a pessoa era salva ou não. Casos de enfermidade podem levar a isso, como nós vimos. A pessoa sendo salva de verdade é garantida a sua salvação pelos méritos de Cristo e não pelo seu demérito. E é algo muito raro devido à operação, do Espírito Santo e os meios da graça.